Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho pensado nos últimos tempos e que tem sido uma queixa muito comum nos meus atendimentos, que é o cansaço. Muitos são os pacientes que chegam até mim se queixando de cansaço, indisposição, fadiga, diminuição de libido, dificuldade para dormir, por aí vai. E os pacientes, eles chegam querendo um diagnóstico. O motivo de eu estar falando sobre isso é de explicar para vocês que nem sempre vai existir um diagnóstico. Eu parei para refletir sobre isso porque eu atendi recentemente alguns pacientes com os mesmos sintomas, as mesmas queixas, e quando eu fui avaliar, os pacientes, os exames e tudo mais, o paciente não tinha nenhuma doença orgânica que justificasse os sintomas, Mas quando eu parei para avaliar a vida do paciente, a rotina na qual ele estava inserido, eu consegui entender claramente o porquê de cada sintoma. A gente tem vivido num mundo cada vez mais competitivo, onde a gente tem que sempre dar o melhor de si. O mundo cobra da gente, a gente se cobra o suficiente. E a nossa profissão, ela realmente tem sido uma das nossas maiores prioridades, A nossa vida basicamente se resume a trabalho. Então, o que acontece? A gente trabalha, num consultório, um escritório, uma empresa, enfim. E quando a gente chega em casa, a gente não para de trabalhar. Porque a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que lavar a roupa, a gente tem que fazer comida, a gente tem que cuidar dos filhos, Não bastasse isso, a gente ainda tem que ser mãe ou pai, a gente tem que ser filho ou filha, a gente tem que ser esposo ou esposa. Então, nesse contexto todo, a gente se esquece de cuidar da pessoa mais importante nisso tudo, que é a gente. Que é você, por exemplo. E é claro que com essa rotina puxada desse dia a dia tão extenuante, a gente cansa mesmo. A gente cansa, a gente fica indisposto, a gente não tem coragem, a gente não tem vontade de fazer exercício físico, a gente não consegue dormir bem, a gente acorda cansado. Quem nunca sentiu isso? Isso é absolutamente normal. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o que você tem não é doença. O que você tem, na verdade, é exaustão física e mental. E, infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum. Pessoas cansadas, pessoas indispostas. E não existe, gente, nenhum remédio milagroso no mundo que vai fazer com que isso melhore. Não existe remédio para dar um up, não existe remédio para melhorar a disposição, para diminuir fadiga, isso não existe, certo? A gente tem que parar com isso de querer arranjar um diagnóstico para tudo e que para tudo vai existir um remédio milagroso. O que existe, na verdade, é sobrecarga, Eu falo para os pacientes, talvez chegou a hora de parar, Acalma, desliga da tomada, reflete sobre a sua vida, reorganiza a sua agenda, lista suas prioridades, porque, gente, uma hora a conta chega e a forma que o nosso organismo tem de nos dar esses sinais é através desses sintomas. Então, gente, o paciente chega pra gente com essas queixas clínicas, obviamente querendo um diagnóstico, a gente vai fazer a nossa avaliação inicial e uma vez descartadas causas que possam justificar esses sintomas, a gente realmente tem que entender o contexto no qual esse paciente está inserido. Muitas vezes esse contexto justifica todos esses sintomas. Lembrar também que cansaço é um sintoma muito inespecífico, então muita coisa pode justificar esse cansaço, inclusive nada, só uma rotina puxada. Então é isso, gente. Nem sempre a gente vai ter um diagnóstico, às vezes o diagnóstico tá na nossa cara e a gente não consegue entender, enxergar isso. Então, queria que vocês refletissem, como é que tá a vida de vocês, a rotina de vocês, se vocês estão muito cansadas, se tem coisas na rotina de vocês que vocês possam melhorar. Realmente reorganizem a vida de vocês, listem prioridades. E é isso. Espero que tenham gostado e qualquer coisa podem mandar mensagem. Bom domingo.